É isso aí, Michele. Jean Lopes, o que significa na prática? Como você espera que será o julgamento hoje no STF, Jean? Bem, eu espero que a Suprema Corte do Brasil, no corpo de seus 11 ministros, revertam aquela decisão absurda, aquela decisão que foge a todos os princípios da Constituição brasileira, do senhor Edson Fachin, que simplesmente numa canetada anulou 2 condenações do ex-presidente Lula, uma delas em 3 instâncias, outra delas em 2 instâncias. É necessário dizer, para deixar bem claro para você que nos ouve, que nos assiste, que o Lula em momento algum foi considerado inocente. Ele não é inocente. O que ocorreu por meio da decisão monocrática do Edson Fachin, é que as 2 condenações foram anuladas, mas o Lula continua réu em outras, além dessas 2 ações, em outras 4. Ele é réu em 6 ações, por desvio de dinheiro, por corrupção passiva, corrupção ativa, por lavagem de dinheiro e tudo mais. Então ele não é inocente. No momento, ele é apenas não existe condenação porque o Fachin anulou. É claro que a gente sabe, Rafael, que a Corte brasileira, a Corte Máxima, a Suprema Corte, que tem 11 ministros, 7 delas colocadas lá pelos governos do PT, hoje é um braço político da esquerda brasileira, é um braço político da oposição brasileira, e eu tenho pouca esperança que a decisão do Fachin seja revogada. O Fachin, é bom lembrar, ele foi advogado do MST, o Movimento do Sem Terra, que é um braço do petismo, e outros ministros que estão lá, principalmente o Gilmar Mendes, e por incrível que pareça, o Gilmar Mendes ele não foi colocado lá pelo PT, foi colocado pelo Fernando Henrique Cardoso, durante os governos dele, né, o FHC do PSDB, mas todos nós sabemos que o PSDB e o PT andam de braços dados, de mãos dadas, são parceiros, cada um age de uma forma, e nasceram juntos, lá no final dos anos 70, são 2 partidos co-irmãos. Então o Gilmar Mendes hoje é o principal entrave para que a justiça brasileira se faça, é o principal entrave para que bandidos, corruptos, criminosos de uma forma geral, sejam julgados e punidos, né? Ele liberta criminosos quase que diariamente. Então eu tenho poucas esperanças que o STF reverta a decisão do Fachin, porque o interesse do STF é voltar ao que estava antes das últimas eleições de 2018. Voltar para que o sistema viciado do Brasil, que inclui inclusive o judiciário, volte a comandar o Brasil, para que todos do sistema, ou seja, a elite que comanda o Brasil durante todas essas décadas, volte a comandar o país e a mamar nas tetas públicas, Rafael. Martiniano Cavalcante fazendo um exercício de futurologia, né? O que vai acontecer hoje, na sua opinião, no STF? Rafael, eu já respondi essa pergunta hoje umas 3 vezes e vou dar a mesma resposta a você. Não consigo imaginar qual será o resultado. Realmente é uma situação muito difícil de prever. O que eu acho importante ressaltar nesse caso é que há, sim, um processo político em curso no Brasil desde que a Operação Lava Jato se instaurou. E um processo político complicado, um processo político que teve, por exemplo, uma relação ilegal com instituições internacionais, particularmente o Departamento de Estado norte-americano, a CIA, articulações que tinham como foco um interesse imenso no petróleo, na Petrobras, na mudança do regime de partilha que foi instituído com o pré-sal. Esse é um elemento muito importante. Em jogo aí também estiveram uma disputa de mercado em relação às grandes empreiteiras brasileiras, à indústria do gás, do petróleo, da construção civil, da construção pesada. Os resultados são conhecidos, são resultados catastróficos para o Brasil. Mas, contraditoriamente, os acionistas norte-americanos ganharam muito. E
o Deltan Dallagnol, no comando da Força-Tarefa da Lava Jato, ia se apossando de mais de 2 bilhões de reais para instituir uma entidade privada para, entre aspas, promover a cidadania e a luta contra a corrupção no Brasil. Tirar dinheiro da Petrobras, dinheiro público, 2 bilhões, uma pancadinha para o seu Deltan Dallagnol fazer política. Além disso, a relação do Moro com os Estados Unidos, a relação do Moro com o PSDB, a relação do Moro com o Dallagnol, com o TRF4, tinha um propósito claro, que era um propósito político. E esse propósito foi realizado. Elegeu o Bolsonaro e o Moro transformou-se no ministro da Justiça como prêmio de compensação para isso. Aliás, o vazamento da delação falsa, que nem sequer foi aprovada do Palocci uma semana antes das eleições, foi um processo assim bastante comprovador dessa situação. Isso revela uma certa falência da estrutura do país, inclusive do STF. Vejam, o Gilmar Mendes, aqui o Jean se referiu aí, o Gilmar Mendes foi quem homologou, despachou liminarmente o impedimento para que o Lula assumisse a Casa Civil do governo da Dilma a partir do vazamento ilegal de conversas que são tidas como ilegais. E o fez sob uma pressão política extraordinária da grande mídia, da opinião pública, etc. Qual é a questão fundamental? As pessoas devem ser condenadas a partir do transitado em julgado. O trânsito em julgado está na última instância. Antes disso, as pessoas são inocentes, porque nós vimos inúmeros processos que foram desprovidos de condições legais. Esse caso, inclusive, do Lula, eu não estou aqui negando que houve intensa corrupção no governo do PT. Mas você não pode generalizar essas coisas num processo criminal. O processo criminal é específico, personalíssimo, ele trata de caso a caso. Nestes casos, o Moro disse: não há provas de que esse dinheiro veio da Petrobras, não há prova de que esse beneficiamento do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá, tenham sido remunerações de propina, mas há a convicção do juiz, não se condena assim. Ok. Isso acaba com a possibilidade do direito presumido de inocência, que é um direito sagrado nas sociedades civilizadas. Portanto, há uma confusão geral. E o Fachin encerra aqui, eu sei que o tema precisa de ser debatido seriamente, com os outros também. O Fachin, o Toffoli, que foram indicados, a Carmen Lúcia, que foram indicados pelo governo do PT, foram ministros que posicionaram-se como carrascos, posicionaram-se ao lado da Lava Jato. O Gilmar Mendes, que foi do PSDB, indicado pelo PSDB, posicionou-se inicialmente contra o Lula, depois mudou de posição. Há um processo que está esclarecendo a realidade dos fatos. E esse esclarecimento está fazendo a revisão de um processo de perseguição política, de prisão, sem que a verdade tivesse sido, em relação a esses dois casos, tivesse chegado até o fim e tivesse dado um veredito final da justiça. Portanto, eu não sei qual será a posição, mas sei que ela deve reestabelecer o pleno Estado de Direito no Brasil, que as pessoas sejam punidas, que as pessoas sejam condenadas depois dos processos transitados e julgados até o final, com amplo direito de defesa e sem parcialidade dos juízes, sem a intenção condenatória e justiceira dos promotores e da instituição dos operadores de justiça. Seria um caminho perigoso, haja vista que eu acho que está muito claro, né? Que houve mensalão, que houve petrolão, que bilhões foram desviados e por conta de um questionamento de uma conduta de um juiz, tudo isso vai por água abaixo? Todo esse trabalho é desfeito de uma hora para outra? Fizemos papel de palhaço, Jean Lopes? Não, estamos fazendo agora, né? Porque na história do Brasil jamais tivemos presidentes presos, nesse caso nós tivemos 2, Lula e Michel Temer. Jamais tivemos senadores presos, jamais tivemos empresários milionários, bilionários, né? Empresários que corrompem, que compram políticos, inclusive como os da Odebrecht, presos. E de repente o senhor Gilmar Mendes se insurge contra isso, vira um advogado, em vez dele ser um juiz, um ministro, ele vira um advogado de defesa de todos que foram presos. E eu quero apenas, antes o Cristóvão vai falar, eu só quero falar 2 coisas rapidamente, Rafael. A primeira, essa narrativa falaciosa em que
aqueles que são contra o Lava Jato dizem que o Sérgio Moro fez tudo o que fez para eleger o Jair Bolsonaro e depois foi ser ministro do Jair Bolsonaro. Não é verdade. A Lava Jato começou em 2014. Na ocasião, o Jair Bolsonaro era apenas um deputado federal do baixo clero. Ninguém pensava nele como presidente da República. Quando o Lula foi condenado pela primeira vez, a situação era a mesma. Ninguém imaginava que o Jair Bolsonaro seria sequer candidato a presidente da República. Não existe conexão entre as duas coisas. O que eu concordo com a fala do Martiniano é que a Lava Jato pegou o pessoal do PT, pegou o pessoal do PP, né? Prendeu praticamente quase todo mundo desses dois partidos, envolvidos na corrupção mais brava, e quando a Lava Jato começou a chegar no PSDB, no Zé Serra, no Aécio Neves e outros, aí o senhor Gilmar Mendes mudou de comportamento mesmo. Aí eu concordo com a fala do Martiniano. Porque aí chegou no pessoal dele. De repente, o comportamento dele mudou radicalmente. E não foi só do senhor Gilmar Mendes, não, de alguns jornalistas também. Tem um jornalista lá, uma caricatura mal acabada de jornalista, que hoje está abraçado com o Lula, viraram compadres, né? Todo mundo sabe de quem que eu estou falando, né? Um que foi pego numa gravação falando com a irmã do Aécio Neves, que era investigada pela polícia. Esse senhor, e eu estou sendo respeitoso com ele, apesar de ser uma caricatura de jornalista, hoje é totalmente contra a Lava Jato. Ou seja, todos que eram a favor da Lava Jato, todos não, vários, se tornaram contra porque querem tirar o presidente da República atual. Isso é um absurdo total, né? Acabar com o maior ato da justiça brasileira em todos os tempos por interesses eleitorais é só pra gente realmente que não quer ver o bem dessa nação, Rafael. Cristóvão do Espírito Santo, a sua opinião sobre esse tema? Na verdade, Rafael, acho que foi muito bem analisado por todos aí. Eu queria só trazer um outro aspecto que eu acho que é importante, que é a minha contribuição jurídica. O que a gente observa hoje claramente, isso foi reconhecido aí por outros comentaristas, é que o STF ele é uma anomalia no sistema judicial brasileiro. É o tribunal mais importante, mas ele está extremamente enviesado sobre vários aspectos. Independente da questão ideológica, é um tribunal que tem militado, utilizando o poder que tem para avançar a sua agenda, seja a agenda ideológica de cada ministro, seja a sua agenda política, isso é um fato. E isso tem afetado todos os poderes. Quer dizer, o legislativo tem sofrido incursões do poder judiciário através desse tribunal, o STF tem legislado em diversas matérias, sem passar muitas vezes pelo crivo, ou mesmo pelo entendimento do Congresso Nacional. Nós temos interferências evidentes em relação ao Poder Executivo, né, bastante claras. Então é um tribunal que se tornou um problema para a República. E o que se faz numa situação dessa? É necessário que o Senado Federal, que é o organismo que faz uma espécie de papel moderador em relação ao Judiciário, é a única instituição que teria condições de fazer algo a respeito, tome as providências. Nos casos em que se constatar abusos, né, por parte de ministros, invasões de competência, tem projeto tramitando, inclusive, no Congresso, para que essas incursões na competência de outros poderes sejam duramente punidas. Então você precisa de providências tomadas pelo Senado, em especial, e pelo Congresso, para que essas aberrações sejam corrigidas. Porque, do contrário, o que nós vamos viver no Brasil, se é que nós já não estamos vivendo, é o que se chama de juristocracia, que é o governo do juiz, no caso da Suprema Corte. Isso tem que ser revisto, isso é uma anomalia do sistema, isso é uma quebra do Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito ele depende de um equilíbrio entre os poderes, que não está acontecendo. Isso tem que ser solucionado. Nós estamos vendo uma situação nos Estados Unidos também, só para citar um exemplo internacional. Agora que o Partido Democrata tomou o poder, entre aspas, né, ganhou uma eleição lá nos Estados Unidos, o que nós estamos observando? Há uma proposta agora do Joe Biden de fazer o que chamam de pack in the court. O que é pack in the court? É você, de certa forma, empacotar a Suprema Corte. Eles querem, são 9 Chief Justices dos Estados Unidos, 9 ministros, querem ampliar a corte para indicar os seus candidatos. E provavelmente irão conseguir. Isso vai mudar a cara da Suprema Corte americana por completo. E vai avançar uma agenda política ideológica do Partido Democrata nos Estados Unidos. Então, esse movimento que se utiliza do ativismo judicial
para avançar uma agenda política tem sido muito comum em vários países. Isso é preocupante, porque isso não é Estado democrático de direito. É um aparelhamento de Estado, porque é mais fácil, muitas vezes, 11 pessoas do que, às vezes, dominar um Congresso, do que, às vezes, ganhar eleições. Então, foi uma estratégia sendo usada, né, por pessoas que usam esse instrumental, de certa forma revolucionário, para impor uma agenda ideológica, uma agenda política. E se nós defendemos o Estado democrático de direito, nós temos que repensar esse tipo de coisa. Isso é preocupante, precisa ser revisto. E volto a dizer, o Senado tem que agir o mais rapidamente possível.